Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair e hoje nós falaremos sobre a acentuação gráfica. E aí, vocês já observaram que existem algumas palavras que têm alguns sinaizinhos, né? Os acentos, e eles podem ser agudo, o circunflexo e podem também, em algumas ocorrências, o sinal grave, né? O acento grave, utilizado, né, nas preposições unidas a um artigo, né? E nós chamamos, então, de acentuação gráfica essas ocorrências. Vamos lá? Nós veremos agora a acentuação das palavras, e elas acontecem porque na língua portuguesa as palavras têm o quê? Sílaba tônica. Nem todas terão acento, mas algumas recebem esse acento porque possuem regras, e são essas regrinhas que nós iremos estudar a partir de agora. Quando nós falamos em acentuação gráfica, indica na escrita a sílaba tônica, né? Quando nós falamos em sílaba tônica, nós estamos falando daquela sílaba que é pronunciada, né, mais forte, tem maior intensidade. Os acentos gráficos também, né, mostram se a vogal é pronunciada de maneira aberta ou mais fechada. Olha o exemplo aqui, olha só. De som aberto é o acento agudo, olha, avó, né? Som aberto. E nós poderíamos usar o acento circunflexo, que dá uma ideia de som fechado. Avô. Então, avó, o acento agudo, som aberto. O acento circunflexo, a pronúncia é fechada, avô. Bom, quando nós falamos em sílaba tônica, é aquela que é pronunciada com maior intensidade, com mais força, enquanto que a sílaba átona é aquela pronunciada com menor intensidade e menos força. Olha só essas palavras. Qual que é a sílaba tônica? Café, açúcar, lâmpada. Então, você pode pronunciar aí. Pronuncie essas palavras e observe qual que você pronuncia com maior intensidade, com mais força. Café, açúcar, lâmpada. Vamos fazer essa observação? Aqui nós temos a palavra café. Café. Então nós vamos perceber que a última sílaba, ela é pronunciada mais fortemente. Tem o acento, perceberam? Café. Olha a outra palavra, açúcar. Qual que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força? Açúcar. Percebam que a penúltima sílaba é a mais forte. E aí nós temos a palavra lâmpada. Qual que é a sílaba mais forte, que foi pronunciada com maior intensidade? Lâmpada. Então aqui nós temos café, última sílaba tônica. Açúcar, a penúltima sílaba tônica, e a palavra lâmpada, a antepenúltima sílaba. Então, olha, última, penúltima, antepenúltima, última, penúltima e última. Então, aqui nós temos a ocorrência da sílaba mais forte na última, aqui na penúltima e esta na antepenúltima sílaba. Em língua portuguesa, tem-se a acentuação gráfica, e ela se dá pela colocação do acento ortográfico, para indicar a pronúncia, né, de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Portanto, é importante perceber que existem algumas regrinhas, né? Existe, inclusive, um nome específico para a gente classificar quando a sílaba tônica está na última sílaba, quando está na penúltima e quando está na antepenúltima. Vamos observar isso? Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são o acento agudo, o acento circunflexo, né, e o acento grave. E aí nós temos, olha, avó, acento agudo, avô, o acento circunflexo, som fechado. E aqui, o acento grave é a união da preposição com o artigo, voltarei às 18 horas. E aí nós temos, então, a ocorrência da crase.
Os acentos gráficos são elementos que aparecem expressos nas palavras mediante a aplicação de regras que normatizam a utilização, né, na língua culta, na linguagem padrão. E aí, de acordo com a posição da sílaba tônica, nós temos as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Nesse caso, todas as vezes que a sílaba tônica for a última sílaba, nós chamamos de oxítona, ou seja, a sílaba tônica está na última sílaba. Então, nós chamamos de oxítona. Café. As paroxítonas é quando nós temos a sílaba tônica na penúltima sílaba. E aí, olha só, açúcar. E aí nós temos a sílaba tônica na penúltima. E quando nós falamos das proparoxítonas, é porque a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. E aqui nós temos a palavra lâmpada, sílaba tônica, lã. Perceberam? Na última sílaba, café, é uma oxítona. Na segunda palavra, açúcar, a sílaba tônica está na penúltima, então ela é uma paroxítona. E quando a sílaba tônica está na antepenúltima, lâmpada, nós temos as proparoxítonas. Bom, as palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é a sílaba tônica, pronunciada de maneira mais forte. Lembra do exemplo? Café. Então, a palavra café é uma oxítona, porque a sílaba que é pronunciada mais forte, com maior intensidade, é a última. Café, oxítona. E elas podem ser acentuadas com um acento agudo ou com um acento circunflexo. O acento agudo indica o quê? Um som aberto. Vamos ao exemplo? Avó. E o circunflexo, som fechado. Avô. Vamos ver as regras. Quando que eu acentuo uma oxítona? Então, eu vou acentuar as oxítonas terminadas em A, E e O. E ela pode ser seguida de S, ou seja, no plural. Então, olha só. Fá. Oxítona terminada com a letra A, eu vou acentuar. Café. Oxítona terminada com a letra E, nós vamos acentuar. E a palavra cipó, terminada com a letra O, nós vamos acentuar. Por quê? A sílaba tônica está na última, é uma oxítona terminada em A, em E e O. Poderia ser no plural seguido de S, professor? Pode, olha só. Só faz. Então, terminado em A, seguido ou não de S. Pode estar no singular ou no plural. Acentua-se as oxítonas terminadas em ou ens. Olha aqui. Alguém. Parabéns. Então, todas as vezes que a palavra for terminada em ou ens, nós acentuamos porque ela é uma oxítona com essas terminações. Alguém, parabéns. Também os ditongos abertos, né? El, oi, ei. Herói, chapéu, papéis. Então, esses ditongos abertos nós acentuamos, ok? Acentuação das palavras paroxítonas. É importante a gente lembrar que a paroxítona são aquelas que a penúltima sílaba é tônica, é pronunciada com maior intensidade. Açúcar. Então, é a penúltima. E para a gente acentuar as paroxítonas, nós temos algumas regras. As paroxítonas que são terminadas em L, fácil, em N, hífen, em R, fêmur, em X, tórax, e em S, em I, né, que é o I, lápis. Bom, aqui, olha, então nós temos aqui fácil, é a sílaba tônica, é a penúltima, olha, penúltima, 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 penúltima. Paroxítonas terminadas em L, N, R, X e Is, né? Aqui faltou o I, tá? Acentua-se as paroxítonas terminadas em an, ão, I ou is, olha só. Aqui nós temos órfã, órgãos, álbum, júri ou humus. Então, essas terminações
terminada em us, em i, em ãos ou an, são acentuadas. Também acentua-se as palavras terminadas em ditongo. O que é ditongo, professor? Quando eu pronuncio duas vogais no finalzinho da palavra e elas não se separam. Jockey, história. Então, na penúltima sílaba, nós temos aqui, penúltima aqui, nós temos então a sílaba tônica. História, jockey, terminados em ditongo, duas vogais que não se separam. Nós temos também, né, não é usado o acento nas palavras paroxítonas, né, em que as vogais são dobradas de acordo com o último acordo ortográfico. Então, creem, voem, jou e leem não são acentuadas. Então, quando nós temos essas vogais dobradas na palavra, não se acentua. Não se acentuam graficamente os ditongos, né, representados por ei, oi, da sílaba tônica das paroxítonas, ó. Ideia, assembleia, joia, jiboia, paranoico. Então, essas regrinhas aqui do novo acordo ortográfico não se acentua de acordo com estas regras. Acentuação agora das palavras proparoxítonas. As palavras proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba é atônica, ou seja, são pronunciadas de maneira mais forte. E, diferente das outras que possuem regras específicas de acentuação, todas serão acentuadas sendo proparoxítonas. Então, nós temos aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima, última sílaba, última, penúltima e a antepenúltima. Então, todas as vezes que a sílaba tônica for na antepenúltima sílaba, todas as palavras são acentuadas. Então, a regra da proparoxítona é que todas são acentuadas. E quais são as proparoxítonas? Quando a antepenúltima sílaba é atônica. Ônibus, árabe, líquido, cômodo, lâmpada. E aí, ficou fácil? Então é importante que vocês estejam recordando aí essas regrinhas, é importante que vocês estudem para aperfeiçoar o domínio de quando eu acentuo uma palavra, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Lembrando, todas as proparoxítonas são acentuadas, é a sílaba tônica na antepenúltima. As paroxítonas é quando a sílaba tônica está na penúltima. E aí, claro, tem algumas regrinhas, quando ela termina com L, com R, em em uns, em an, em ão, e em outras terminações. E as oxítonas, quando a sílaba tônica está na última sílaba, terminadas em A, E, O, e também em ou ens. Então, é importante que vocês estudem essas regrinhas para que vocês fiquem afiados aí na acentuação gráfica, ok? Bom, então agradeço vocês, estamos aqui terminando mais uma aula e nesta aula nós falamos sobre a acentuação gráfica. Então, até a próxima aula.